Oi, meu nome é Milena, sou estudante de Engenharia da Computação da UFSC Campus São Mateus e vim apresentar a ODF, uma ontologia de domínio do direito de família brasileiro com foco na prestação alimentícia. A ODF foi desenvolvida por mim, pela doutora Cristine e pela doutora Maria das Graças, em um trabalho realizado no Programa Institucional de Iniciação Científica da UFES, com bolsa PIBIC através do edital FAP-UFES. A apresentação vai seguir a seguinte agenda: falar sobre a contextualização, comentar brevemente os fundamentos teóricos, o método, mostrar os nossos resultados da ODF, fazer algumas considerações finais, falar dos nossos trabalhos futuros. A computação e o direito vêm se relacionando há anos a fim de aprimorar as soluções necessárias no domínio do direito. Mas mesmo assim, o direito ainda tem muita dificuldade na comunicação. E a computação entra nessa junção com processos e tecnologias que podem diminuir essa dificuldade, com métodos como a modelagem conceitual baseada em ontologias e a modelagem visual específica de domínio. A fim de minimizar essa lacuna que existe, foi estabelecido pelo trabalho o desenvolvimento de uma linguagem de modelagem. E a ODF aqui apresentada é o primeiro passo para esse grande projeto. A ODF está reduzida ao fragmento de elementos, considerando que isso é um trabalho extenso e o direito também é uma área bem grande. Falando um pouco sobre os fundamentos teóricos, nós utilizamos a UFO, que é um sistema de categorias baseado em modelo aristotélico de caracterização de entes existentes. Também utilizamos a UFO-L, que fala de como os agentes jurídicos se relacionam em uma relação jurídica, entre outros aspectos gerais do domínio jurídico. E como metodologia de desenvolvimento, utilizamos o SABio, que propõe uma abordagem sistemática para a construção de ontologias de domínio. A arquitetura SABio, como podemos ver aqui, ela foi adaptada para o nosso contexto. Originalmente, essa segunda caixinha amarela seria uma ontologia operacional. Considerando os fundamentos teóricos, nós vemos que a ODF pode ser dividida em três camadas. A primeira delas, a camada de fundamentação, que é construída com conceitos genéricos utilizados como base para outras ontologias, representada pela UFO. Temos a camada núcleo, que representa conceitos e relações de um domínio que pode alcançar diferentes subdomínios, representada pela UFO-L. E, por fim, temos a camada de domínio, que representa conceitos, propriedades e relações de um domínio específico, que é a nossa ODF. Essa figura apresenta a arquitetura da ODF e as subontologias que identificamos, e traz também o modo da taxonomia. A taxonomia é um fragmento da ODF que tem como objetivo mostrar a classificação do direito que nós adotamos para desenvolver a ODF. Temos aqui também a subontologia pessoa, que apresenta conceitos e especializações como a fase e prioridade de uma pessoa. Temos também a subontologia família, que traz conceitos e relações que acontecem em meios familiares. Temos também a subontologia pensão alimentícia, que mostra considerações e relações necessárias para uma possível ação de solicitação. E, por último, temos aqui a subontologia de espécies de pensão alimentícia, que mostra a classificação dos requisitos da pensão alimentícia. No geral, nós podemos ver que a ODF utiliza a UFO-L. Agora eu vou apresentar de forma mais profunda a taxonomia que foi desenvolvida e a subontologia de pensão alimentícia. Para começar a falar da taxonomia, a gente se pergunta o que é o direito. A verdade é que não existe uma definição única para essa pergunta, porque o direito se apresenta de múltiplas formas e em múltiplos campos de interesse, dentro de um contexto social que regulamenta a conduta dos indivíduos. Ou seja, o direito é um conjunto de regras obrigatórias que vai garantir a convivência social através de limites. E isso vai gerar várias estruturas normativas. O direito, então, pode ser considerado um fato ou um fenômeno social, ou seja, ele não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Então, essa é a taxonomia que nós desenvolvemos, que ela foi baseada na definição de taxonomia sendo um tipo de organização de informação que trata a classificação lógica e científica de um domínio. A gente tem aqui o direito, que ele pode ser que é composto por conteúdos, sendo esse conteúdo podendo esse conteúdo ser público ou privado, e pode ser especializado quanto à sua ação, através do direito subjetivo e objetivo, e também pode ser especializado quanto ao seu relacionamento, podendo ser direito público e direito privado. Aqui no direito público nós botei algumas ramificações para exemplificar, como o direito penal, tributário e administrativo. No direito civil,
foi explicitado considerando as suas partes no Código Civil, sendo composto por uma parte especial que utiliza uma parte geral. E para facilitar a visualização do domínio a ser expandido, é destacado em outra cor aqui, mostrando a sua localização dentro do direito. Falando agora sobre o conceito, sobre a metodologia de pensão alimentícia, onde o conceito central é a pensão alimentícia, que é uma verba necessária para o custeio das despesas de quem não tem meios próprios de sustentar. Pensão alimentícia pode ser dada de forma imprópria, mediante prestação de dinheiro, de forma periódica ou de forma própria, recebendo ou alimentando em casa, através de hospedagem e sustento, em momento algum, sem deixar de prestar o necessário à educação quando menor. A relação de pensão alimentícia, aqui demonstrada, ela sempre vai ser composta pelo alimentado e o alimentante, sendo o alimentado a pessoa que recebe a pensão alimentícia e o alimentante é a pessoa responsável pelo pagamento. É importante ressaltar que o conceito de alimentante gerou um axioma que diz que a fase por idade do alimentante se restringe à fase adulta e idosa. Temos aqui também o evento ação judicial, que estabelece a relação de pensão alimentícia. A ação judicial pode ser do tipo ação revisional ou alimentar, ou seja, a ação alimentar vai definir de forma primária o valor a ser definido, ou os meios, como uma pensão alimentícia paga, e a ação revisional é a ação que vai verificar, revisionar uma pensão alimentícia que ainda está em andamento, como está em situação de andamento. A ação judicial também possui algumas peculiaridades quanto à sua origem. Por exemplo, os alimentos que ocorrem entre pais e filhos, cônjuges e companheiros, decorrem da obrigação familiar. E quando um filho, por exemplo, completa 18 anos, essa obrigação alimentar acaba. Mas caso o filho ele não tenha condições de sustentar, ele pode solicitar a obrigação familiar advinda da natureza genética e do parentesco. Então é isso. As considerações finais que a gente pode fazer é que a ODF é uma ontologia com conceitos atuais que, mesmo não sobrando tempo para a gente mostrar sobre ontologia de família, ela tem os conceitos e relações jurídicas que considera as modificações dos conceitos de família que ocorreram durante o tempo. E também a ODF teve o acompanhamento de profissionais da área, então ela apresenta os conceitos válidos e uma certa solidez para a ontologia. A maior dificuldade que encontramos para desenvolver a ODF foi chegar num consenso de visão do direito que melhor iria refletir o nosso propósito. Isso gerou muito tempo e nos gerou também a taxonomia anteriormente demonstrada. Falando um pouquinho agora dos trabalhos futuros, como comentado lá na contextualização, a ODF está inserida em um projeto maior. Então, já foi visualizada que o desenvolvimento da linguagem vai implicar na utilização da ontologia base, ou seja, a UDF, para o desenvolvimento da linguagem de modelagem visual de direito da família. Vamos utilizar o PONTOS, que é o método da física das notações ontologizadas e sistematizadas, para fazer a sintaxe concreta. Esperamos ainda o desenvolvimento de um editor de linguagem para que possamos viabilizar a utilização para usuários finais, como os advogados. Então é isso. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, pode dizer agora ou entrar em contato pelo e-mail helena.bolzan@edu.ufs.br.